caralho! Não adianta esconder, eu sei que você também arrepiou nessa cena, cara. Dessa forma, o Homem-Aranha finalmente vinha tendo sua estreia no UCM depois de anos preso lá na Sony. E que época sensacional de acompanhar o universo cinematográfico da Marvel, cara. Isso aqui era puro ouro. O pior é que essa cena reflete muito bem como seria o Homem-Aranha em toda a sua trajetória pela Marvel. Um excelente coadjuvante que tenta ser principal, mas falha miseravelmente. Depende dos outros pra tudo e leva um enorme desrespeito ao melhor e maior herói dos quadrinhos. Quem diria? Olá internet, eu sou o Nix e no vídeo de hoje eu quero falar sobre como a Marvel pra mim deu uma boa estragada no nosso querido Cabeça de Teia desde a sua chegada ao UCM. E de quebra analisar em geral toda a jornada desse personagem que tinha tudo pra ser bom, mas é complicado. Por sinal, já deixo claro que não tem problema nenhum você gostar do Homem-Aranha do Tom Holland. Afinal, sou só um cara com um avatar de LoL explicando por que eu não gostei dessa adaptação e é apenas a minha opinião. Então com tudo dito, já vai deixando seu like, hype o vídeo pra dar aquela força e se quiser me apoiar ainda mais, considere virar membro pra ajudar esse canal a sobreviver. Agora, sem mais enrolação, partiu falar do meu herói favorito. Cara, eu preciso dizer, eu tô com muito medo desse novo filme do Homem-Aranha, o Brand New Day. Desde que foi anunciado, tem surgido mais e mais novidades sobre o filme, e diversos rumores onde não só teremos o Homem-Aranha, mas também a participação do Hulk, Justiceiro e até uma possível chance de vermos o Demolidor no longa. Uma coisa que pra muitos fãs poderiam ser incrível, mas sinceramente, isso é uma cagada enorme, porque em todos os filmes do Tom Holland, tivemos o péssimo costume de ver o Homem-Aranha como um personagem secundário no próprio filme dele, cara. Essa era a chance da Marvel desenvolver melhor esse personagem, que foi criado de uma forma não Homem-Aranha pra mim. Ele pode ser qualquer outro herói, mas Homem-Aranha não é. Infelizmente, o amigão da vizinhança no UCM parece que anda sempre com a sua muleta chamada Homem de Ferro. Nos dois primeiros filmes, além de ter o grande patrocínio das indústrias Stark pra absolutamente tudo, que por sinal, se quiser patrocinar o meu canal, eu tô aceitando, viu, indústrias Stark? Manda dinheiro pra nós, hein? Os próprios vilões do cara só estão ali por causa do Tony Stark. Aliás, é no segundo filme onde vemos aquela famosa cena do "Olá, nobre homem que acabei de conhecer e parece muito gente boa. Toma aqui essa arma super poderosa que eu tô indo ali passar férias com meus amigos." O Peter Parker que não quer ser herói. Cara, que raiva ver isso, velho. Onde todo filme alguém tem que pegar na mão dele e mostrar: "Olha, meu querido, você precisa ser o Homem-Aranha, tá bom?" O personagem não tem nenhuma personalidade, velho. Por isso o Homem-Aranha 2 é tão bom. No meio do filme ele desiste de ser herói e percebe por si mesmo que precisa ser o Homem-Aranha, que a cidade precisa dele. Mas sei lá, parece que a indústria no geral tem tido bastante ódio do Peter Parker em si. Tanto nos filmes como nos jogos estamos vendo essas mesmas cagadas desse drama de não querer ser o Homem-Aranha. O que estão fazendo com ele, cara? Eu também já vi gente que defende o fato de pelo menos esse Homem-Aranha ser inteligente. Eu tô até hoje procurando essa inteligência, na moral, porque ser conhecido como um herói, famoso por deixar os vilões mais fortes, é sacanagem. Era só passar a arma pro Nick Fury, que com certeza é bem mais confiável do que um super-herói de outra dimensão super suspeito, mas tudo bem. Aí chegamos no terceiro filme, que vamos ser sinceros, quase ninguém foi ver esse filme por causa do Tom Holland. As pessoas queriam ver a Duende Verde, Dr. Octopus ou a possível aparição dos outros aranhas, que obviamente foi o que carregou todo mundo pros cinemas. Eu amo esse filme, ele é um dos meus favoritos, mas quando a gente para pra analisar, é uma maçaroca muito confusa, e o roteiro tendo mais furos que a última temporada de Stranger Things. Tá bom, exagerei, mas vocês entenderam. Fora alguns vilões que estão lá só muito largados, o Homem-Aranha nesse filme é sacanagem, velho. E falando dos outros aranhas em si, é ainda pior. Você pode não gostar dos filmes dele, mas na questão de atuação, o Andrew Garfield destrói, cara. Eu sou meio suspeito pra falar porque o Andrew Garfield é o meu ator e aranha favorito, mas mano, quando falamos em atuar o Homem-Aranha, o espetacular deixa os dois no chinelo, velho, não dá pra negar. Fora o Tobey, que carrega o legado de ter tido os melhores filmes de herói até hoje, filmes emblemáticos pra todo mundo que cresceu acompanhando. Então não sobra muito pro Tom, que é novo e super dependente, sabe? Eu acho que falta esse sentimento de esperança que o Homem-Aranha passa, tipo, essa coisa de se levantar quando tá tudo perdido e enfrentar os seus demônios até o fim. Afinal, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É algo muito presente na história desses dois, a independência que é natural desse herói. Ver ele aprendendo isso é o que faz a gente gostar tanto. Mas no universo Marvel isso foi descaracterizado de uma forma tão vazia que, sei lá, não parece ser o mesmo personagem quando olhamos o peso histórico e a carga dramática. O maior problema do cara é querer ir tirar férias com os amigos, com o mundo acabando do lado dele. Ou simplesmente pedir pro Mago Supremo usar um poder absurdamente perigoso só porque a vida dele tava difícil. Tipo, se pelo menos revelar a identidade fizesse a Tia May morrer, como é nos quadrinhos, aí já é outra história, mas não é isso que acontece. E olhando melhor, parece que o Tony Stark, que na minha opinião é o tio Ben desse universo, no fim não ensinou nada pra ele, o personagem não evolui, sempre fica voltando nos mesmos dilemas. Dá a impressão de que a luta dele nesses filmes era pra não ser herói, e olha a merda que isso é. Mas, apesar de tudo, o final do filme, que pra mim é perfeito quando estamos falando do Homem-Aranha, né, é aquilo, Homem-Aranha se fudendo, a gente comemora. Esse final me deu uma fagulha de esperança. Eu terminei
terminei esse filme pensando, tá aí, o próximo filme vai ser incrível, porque vai trazer a essência do Homem-Aranha de volta, que é o fato de ser um herói independente e que precisa se virar como pode nas situações do dia a dia, né? Bom, não parece ser o caso, porque já estão adicionando muito personagem secundário nessa bagaça. E rebaixar o herói a depender de outros personagens mais uma vez vai ser um tiro no pé. Eu não quero ver o Hulk, o Justiceiro ou o Demolidor pegando na mão dele e falando, ó, é assim que você é herói, tá bom, Homem-Aranha? A gente pega todo o desenvolvimento do terceiro filme e joga no lixo porque sim. Aí realmente vamos ter que aceitar que o Homem-Aranha na verdade sempre vai ser uma criancinha e nunca vai crescer. Eu não aguento mais ele aprendendo sobre responsabilidades com outros heróis, tipo o Mistério depois do Homem de Ferro se sacrificar. Já deu, mano. Ele tem que estar ali e ter a própria presença, não ser uma sombra de ninguém. A melhor forma de limpar essa cagada que fizeram e apresentar essa presença que eu falei era dar um filme solo do herói. Um filme só dele sozinho, sem nenhum outro personagem com superpoderes, pelo menos. Pra mostrar ao público que o Tom pode se encarregar um filme e largar essa dependência toda que foi criada. Porque, independente do que aconteça, tá geral acostumado a ver esse Peter Parker como um secundário. Então, mesmo tendo mais protagonismo, colocar outros heróis pra contracenarem junto dele só torna ainda mais difícil de tirar essa visão do personagem. Mesmo que o filme carregue o nome do Aranha Humana, fica muito vazio de toda forma. A participação dele em Vingadores, por exemplo, meio que só virou um apoio pro Tony Stark se sentir mal lá na frente e querer ajudar com a viagem no tempo. Mas eu não jogo tanto porque não era um filme próprio, e ele cumpre bem o papel de ser um ótimo coadjuvante. Quando é pra ser secundário, brilha que é uma beleza, mas não tamo falando do Gavião Arqueiro pra querer ter ele como secundário, né? Pelo amor. Então, visto essa coisa de não termos uma visão de protagonista pelo Tom Holland, eu torço pelo melhor. Mas quando olhamos a bagagem no geral, fica difícil defender essas possíveis adições. Lembrando que são só rumores fortes, né? Mas nada foi confirmado, eu acho. Pelo menos eu não pesquisei muito a fundo pra não ter muito spoiler do filme. A propósito, mano, ainda nessa do Tony Stark ser o tio Ben desse universo, uma coisa realmente boa é a relação que o Tom Holland e o Downey Jr. desenvolvem. E daí eu só penso, por que diabos não colocaram o Homem-Aranha no próximo Vingadores? Porque até o momento ele não foi confirmado no Vingadores Doutor Destino. E com o tanto de personagem que já tem, dificilmente ele entra. Uma decisão que não faz muito sentido, porque se a relação de ambos foi bem trabalhada, e realmente eu acho que é uma das melhores coisas que esse Homem-Aranha tem é a relação com o Homem de Ferro, imagina o encontro do Doutor Destino com o Peter Parker, cara. O quanto isso ia pesar na mente do Peter. Ia dar uma cena sensacional, velho. Como tem essa daí feita por IA. Sem palavras, esse encontro ia ser demais. O pior é que além do personagem ser descaracterizado, não dá pra ignorar o desrespeito absoluto com o universo do Aranha em geral que a Marvel teve questão de fazer. O que faz todos amarem tanto esse personagem é principalmente o quanto conseguimos nos identificar, seja pelas escolhas, a carga dramática, as dificuldades e toda a luta interna que o próprio herói representa em vários momentos. Aí vamos ver, tem aquela piada do arrepio do Peter, que no início eu achava ok, só que foi seguindo os filmes e sério, é um desrespeito enorme ao sentido aranha. O grande superpoder do cara virou uma piada de filme de Marvel. E tem os personagens secundários também que, meu Deus do céu, aquela turminha da escola não tem um que salve pra mim. E até agora não dá pra entender o que fizeram com a Zendaya, tipo, ela era pra ser a Mary Jane em teoria, mas jogaram a personagem pro Vasco, vai voltar, não sei. Quem é a Sad Sink que foi confirmada no filme vai interpretar? Em teorias dela ser a Mary Jane, Jean Grey, uma agente da SHIELD, eu não sei, cara. Só podemos especular, mas a MJ é uma personagem muito largada nesse universo. Parece que os roteiristas não sabiam o que fazer com ela em si. Eu nem sei se ela volta pro próximo filme pra atuar como par romântico. Eu espero que sim, porque os dois são um belo casal e não é à toa que eles namoram, né? A relação do Peter com a Tia May é outra coisa que não me desce. Parece que os dois nem se conhecem, sabe? Ele nem chama ela de tia direito, mano. É só May e valeu. E aí nos filmes ela sabe a identidade do seu sobrinho. E eu não entendo bem o motivo de terem feito essa escolha. Uma coisa que eu gosto muito da Tia May e faz a personagem incrível é como ela sempre ajuda o Peter ou dá algum conselho que reflete exatamente no Homem-Aranha, sem ela saber que ele é o super-herói. Uma das características mais marcantes da Tia May é essa, porque a Tia May sempre foi construída como uma mulher muito sábia e que se sacrifica. É impossível não lembrar do discurso no segundo filme do Tobey, cara, onde ela fala que todo mundo tem um herói pra nos dar força. Isso no momento que ele tava perdido, duvidando de si. Eu me arrepio só de lembrar. Essa cena é icônica. Existem até teorias de que ela sabia que ele era o herói nessa parte. Até no espetacular Homem-Aranha, quando ele perde a Gwen, quem que vem com o conselho de seguir em frente e fazer as coisas melhorarem? É a Tia May. Mas na nova, até a morte dela pra mim acaba sendo vazia, porque ninguém consegue se importar o suficiente com essa personagem de tão mal escrita que é a relação dela com o Peter. Mais uma que mal possui personalidade devido ao péssimo desenvolvimento. Na real, o maior problema mesmo é o roteiro podre, que não foi feito pra fãs e talvez nem pra quem não conhece o herói conseguir gostar dele. O Homem-Aranha é de longe uma das maiores decepções da Marvel em questão de agradar os fãs. Isso no UCM. Até o espetacular acertou bem mais. Independente dos filmes serem ruins e nem tanto assim na verdade, tem a essência do amigão da vizinhança. É um filme inspirador, cativante, você tem aquele sentimento de herói assistindo. Fora uma das cenas mais lindas que é o Homem-Aranha contra o Eletro. Isso aqui é pura magia, cara.
cara. Mas nos novos, realmente não dá a impressão de ser um filme completo. Parece ser só um filme de ligação que vai dar em outra coisa, velho. Uma criança mimada que após passar por várias coisas não consegue crescer. Os problemas não são identificáveis e sempre tem aquela resolução bem qualquer coisa. Você pega, por exemplo, o segundo filme que aparece o Mistério. Até quem nunca abriu uma HQ na vida sabe que o Mistério é um vilão desse personagem. É só olhar o visual dele, mano. E aí, qual é o maior plot twist do filme? Ah, o Mistério é um vilão e tava criando ilusões. Tu tá de sacanagem, né? A única cena que realmente presta é quando o vilão prende o nosso herói nas ilusões. Aquela é uma cena da hora. Mas pô, se fosse pra ser esse o plot twist, podia ter sido cozinhado de uma forma melhor. O jogo do Homem-Aranha fez isso de um jeito muito bom, na minha opinião, onde o Mistério tinha tudo pra ser o vilão e no fim não era. E foi genial, cara. Sinceramente, parece que a única coisa boa que o Homem-Aranha do Tom Holland fez foi fazer a galera perceber o quanto incrível era o espetacular Homem-Aranha e como Andrew Garfield merecia um terceiro filme. Fora o quanto esse ator foi injustiçado, cara. O personagem certo e o ator perfeito colocados nos filmes errados. É muito triste. Eu ainda tento me manter otimista quanto às próximas aventuras desse personagem, mas colocar outros heróis no filme é um erro tremendo. A boa agora era dar um filme solo pro personagem se reestruturar, focar em desenvolvimento e principalmente ter independência. Dar os próprios vilões também seria uma coisa boa. Porque de fato, o maior vilão do Tom Holland é ele mesmo e o roteiro, e não dá pra ser assim. Eu só espero futuramente poder voltar a ter aquele brilho nos olhos que os filmes nos proporcionam, de olhar com orgulho pro personagem e pensar, esse é o herói que eu tanto amo. Ver aquele momento acompanhado de uma trilha sonora incrível que mexe com o coração de qualquer fã. E vamos ser sinceros, o Homem-Aranha tá precisando de um bom filme de novo. Já chega de ficar usando outros personagens pra carregar o maior herói dos quadrinhos. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e que tenha conseguido prender você até aqui. Vamos esperar que Brand New Day seja um excelente filme e venham me xingar aqui nos comentários dizendo o quanto eu tava errado com tudo que eu falei. Mas até lá, nós só podemos aguardar. E do mais, o meu nome é Nix e você tá no meu canal. Abraço.